está resolvido. Acordei, era madrugada do dia 16 de dezembro de 98. Eu estava de viagem ao estado do Maranhão, a capital daquele estado, para pregar em um evento do Círculo de Oração. Chamei minha esposa, que dormia a meu lado, contei o sonho e ela disse-me: escreva essas palavras. Passei para o papel, mas veio-me uma inquietação. Por que a inquietação? Porque esta figura feminina, que na minha concepção até então era um anjo na forma de uma mulher, desta feita no sonho, ela apareceu ao lado de uma imagem católica. Depois eu fui saber que tratava-se da imagem de Santa Isabel de Portugal. Eu disse: Deus, se é um anjo, o porquê o Senhor permite que apareça ao lado da imagem desses católicos? Coisa que eu detestava, porque segundo a minha hermenêutica bíblica, a minha exegese bíblica, os católicos adoravam imagens. E por que eu pensava desta maneira? Porque eu só lia na Bíblia aqueles textos que Deus proíbe fazer imagens, aqueles versículos que Deus manda fazer imagens, e por sinal colocar no lugar mais santo do templo, eu não lia. Você lembra quando Deus mandou Moisés fazer 2 querubins de ouro batido e colocar sobre a arca da aliança? A arca era a coisa mais sagrada que tinha. Você lembra quando Deus mandou Moisés fazer a imagem de uma serpente de bronze e colocou na ponta de uma estaca? Você lembra quando Deus disse para Salomão construir o templo, colocando muitas imagens, muitos enfeites, inclusive imagens de bois? Quantas vezes eu usei o Salmo 115 na Bíblia grega, na Bíblia hebraica é o 114, para condenar os católicos, para dizer que o Deus deles tem boca e não falam. O Deus dos católicos tinha ouvidos, mas não escutavam, tinham pés, mas não andavam. E os católicos tornavam-se semelhantes às imagens que eles mesmos fabricavam. Mas eu não tinha esta compreensão, este entendimento. Por que, Pai, este anjo vai aparecer-me ao lado da imagem desses católicos? A confusão foi tal que eu tive que procurar o padre dos católicos. Enquanto aguardava o padre dentro da igreja, que disseram-me que iria chegar às 9 horas da manhã, vi uma cena dentro daquela igreja que deixou-me escandalizado. Próximo ao altar estava uma mesa, e sobre aquela mesa estava um objeto dourado semelhante a um cálice. Não passava pela minha cabeça que era uma âmbula. Não passava por minha cabeça que aquelas poucas senhoras que estavam dentro da igreja estavam fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando vi aquilo, ponderei: Deus trouxe-me aqui para que eu visse esta cena ridícula, essas mulheres chamando de Deus para um objeto que assemelha-se a uma panela. Por que eu disse aquilo? Até aquele momento era uma ignorância. Eu não sabia o que havia dentro da âmbula. Eu só estava olhando a âmbula pelo lado de fora. É o nosso mal. Por isso que às vezes não conhecemos a igreja, porque só olhamos superficialmente, pelo lado externo. Somente quando nós quebramos o coco é que nós vamos tomar da água
e comer da carne do coco, como dizia o saudoso Dom Helder Câmara. Vou lá e irei dizer para essas mulheres que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Com 4 metros que estava aproximadamente daquela mesa, onde estava aquela âmbula, que até então para mim não passava de uma simples panela dourada, a 4 metros de distância daquela mesa, em cima daquela âmbula, estava uma bola de fogo, mais ou menos desse tamanho. As pernas tremeram. Veio aquele calafrio ao corpo. O que é isto, meu Deus? É projeção da minha cabeça? Eu estou vendo mesmo? Veio o pensamento: isto é coisa do demônio, pastor Sidney. Para você não falar de Jesus para essas mulheres que estão adorando um objeto para o qual chamam de Deus, para o qual chamam de Jesus Cristo. Atrevi-me a dar mais uns passos, e quando já estavam uns 2 metros de distância para chegar àquela mesa, as pernas travaram, nem para frente nem para trás. Eu não tinha mais firmeza na perna. As lágrimas rapidamente começaram a jorrar dos meus olhos. Parece que uma mão empurrava-me aqui na nuca, e eu caí debruçado em frente àquela mesa. Caí chorando, dando glória a Deus, aleluias, glorificando a Deus, falando em línguas estranhas. Era uma presença de Deus sobrenatural. Isso não quer dizer que enquanto pastor no protestantismo eu não sentisse a presença de Deus. Mas o que estava acontecendo comigo naquele dia era algo inédito, até então jamais por mim vivido. Fiquei lá chorando, sentindo aquela presença sobrenatural e desfrutando daquele oásis, daquele paraíso que Deus fazia existir em minha alma, dentro daquela igreja católica apostólica romana. Foi exatamente naquele dia, o primeiro dia que entrei em uma igreja católica, o dia 16 de dezembro de 1998, que eu tive a plena certeza que Jesus Cristo, Ele sempre esteve vivo, com poder, com grande glória, dentro da igreja católica apostólica romana. Quando levantei dali, estava claro no meu coração: jamais, jamais vou dizer eu estou salvo. Quem é da minha igreja está salvo. Os católicos estão todos do inferno. Deus dava-me a graça de saber que Ele estava ali presente. E como não poderia estar em uma igreja que Ele mesmo fundou? Em uma igreja que Ele mesmo disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Nunca mais, Jesus, vou humilhar os irmãos católicos. Nunca mais vou convidá-los para aceitar Jesus, para deixarem a igreja católica e entrar para a minha igreja. É exatamente aí que tive a felicidade de encontrar o padre Cláudio de Souza Barradas, que foi meu pároco na cidade de Santa Isabel por 3 anos. Contei estas experiências, estes acontecimentos, e o padre Cláudio Barradas levou-me então aos bispos da Arquidiocese de Belém do Pará. E eu tive que contar estes e outros acontecimentos em detalhes. Foram quase 5 horas de conversa. E depois que tudo contei, o bispo
pediu licença, reuniu-se com outro bispo e alguns padres que lá estavam. Quando retornou, ele disse: pastor, pela sua história, pelos fatos que transcorreram-se em sua vida, chegamos à conclusão que pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Ninguém afirmou que era. O arcebispo não disse que é. Ele disse: pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Fiquei surpreso, mesmo em meio àquela exclamação do bispo. Ele não convidou-me para ser católico. Ele não usou esta situação para dizer: você está vendo, é Nossa Senhora que aparece e já apareceu tantas vezes e está aparecendo agora para vocês protestantes, para vocês pastores, para vocês deixar a igreja de vocês e virem para a igreja católica. Continuou conversando comigo, almoçamos. Quando estava dando a hora de sair, ele disse: pastor, eu quero dar ao senhor 3 presentes. Foi quando então o bispo deu-me o terço, o crucifixo e um livro cognominado Catecismo da Igreja Católica. Apenas ele disse: se o senhor quiser saber o que nós pregamos na Igreja Católica, leia este livro.